Boa noite a todos. Boa noite que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook e pelo YouTube. Vamos começar hoje os estudos de hoje. Hoje quem vai comandar os estudos é a nossa querida Bárbara, com o tema Bem-aventurados os que choram. Vou dar alguns recados. Eu peço às pessoas que estão em casa para reservar um copo d'água, uma vasilha d'água, para deixar durante a palestra, principalmente para a hora do passe, que vai ser ao final, para que essa água ela possa ser fluidificada e abençoada. Se for para alguma pessoa em específico, coloca o nome dessa pessoa no vasilhinho, anota com um papelzinho, e ao final vai ter o passe coletivo com os trabalhadores aqui da Casa de Eurípides. Peço a todos para se inscreverem no nosso canal do YouTube, e a gente precisa chegar a 1.000 inscrições para que a gente possa melhorar a qualidade das nossas palestras, das transmissões. Convido a todos agora para fechar os olhos, a serenar os nossos corações e levar o nosso pensamento a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Vamos passar agora para o louvor da nossa convidada Paloma, que vai tocar para a gente a música. Pode? Qual que é a música? Encontro com Jesus. Encontro com Jesus. E a todos da casa, eu peço que, se for fazer uma pergunta, algum comentário, para que seja breve, para que as pessoas de casa possam entender. Ok? Você. Falar de coração a coração, e as fortunas brancas muito brancas, mais perfumadas ficaram. Nós te oferecemos Eurípides, os momentos de paz onde dor, a flor sutil mais perfumada, com o perfume do amor, a flor sutil mais perfumada, com o perfume do amor. A fibela que canta, cantou uma linda canção, e as florzinhas de jasmim tão brancas, mais perfumadas ficaram. Nós te oferecemos Eurípides, os momentos de paz onde dor, a flor sutil mais perfumada, com o perfume do amor, a flor sutil mais perfumada, com o perfume do amor. Vou chamar agora a Bárbara para iniciar o nosso estudo e que todos aproveitem. Boa noite a todos. Boa noite aos que estão presentes aqui conosco, os que estão em casa. Eu gostaria de começar a nossa reflexão da noite
né, que o tema de hoje é bem-aventurados os que choram, e a gente precisa pensar um pouquinho sobre o que Jesus quis dizer lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem mais de 30 itens, é um dos maiores capítulos do Evangelho, onde Jesus explica o que é que ele quis dizer com essa bem-aventurança. Como é que eu vou bem-aventurar o sofrimento, a vicissitude, a dor, a dificuldade, né? E é sobre isso que nós vamos conversar essa noite. Então, primeira coisa que a gente precisa pensar é que nós estamos encarnados no mundo de provas e expiações. Nós somos espíritos eternos, imperfeitos, e estamos em busca da melhoria espiritual. Nós estamos em busca de uma reforma moral. Então, como o próprio nome já diz, né, mundo de provas e expiações, nós estamos aqui e o sofrimento existe para todos nós. Não existe uma criatura que habite um mundo de provas e expiações e que não passe por nenhum tipo de dificuldade. E o que nós precisamos entender é o porquê que nós sofremos. Por que a dor é comum na nossa encarnação? Por que hora a gente passa por um problema, aí quando a gente acha que está resolvido, vem uma outra situação, né? Seja problema familiar, problema financeiro. A nossa encarnação toda, ela é acometida por situações de dor. E aí vem essa reflexão do porquê nós sofremos, né? Porque nós passamos por essas vicissitudes. Se nós pensarmos que Deus é infinitamente bom, é infinitamente justo, é infinitamente misericordioso, por que Ele deixa as suas criaturas, porque nós somos criaturas de Deus, por que Ele deixa as suas criaturas sofrerem? Por que Ele permite que as suas criaturas experimentem, muitas vezes de uma maneira tão intensa, o sofrimento? E aí, a melhor maneira que eu vejo para explicar isso é fazendo uma comparação, né? Quem é pai ou mãe aqui sabe do que eu vou falar. Que é quando você tem um filho, seu filho está doente, você leva ele para o médico e o médico fala assim, olha, para o seu filho melhorar, a gente vai ter que dar uma injeção, né? A medicação para o seu filho é intravenosa. Se ele for uma criança, ele vai chorar, ele vai espernear, ele vai gritar, ele vai implorar, ele vai pedir pelo amor de Deus para que você não permita que a injeção seja dada. Só que o pai, ele tem convicção do que o filho dele precisa. O filho dele precisa da injeção. E é uma prova de amor desse pai segurar o braço, segurar a perna para o médico aplicar a injeção. E inclusive, se for necessário, ele ainda fala, ó, para o meu filho ficar bom, pode aplicar até 10 injeções, não tem problema. A maior prova do amor de Deus para conosco é nos deixar experimentar essas situações de sofrimento. E por que Ele nos deixa experimentar essas situações? Porque nós precisamos compreender que a dor tem um caráter educativo. Nós não estamos sofrendo à toa. Nós não estamos sofrendo por maldade do Criador, não. Nós estamos sofrendo, seja lá por qual for o motivo, porque a dor, ela tem um caráter pedagógico. A gente para refletir, a gente para pontuar as nossas atitudes no momento de dor. Ou então, algum de vocês aí, no momento que está tudo bem, no momento em que a minha vida está ótima, estou empregada, estou ganhando dinheiro, minha família está completamente harmonizada e estabilizada. Muitas vezes, nesse momento, a gente até esquece um pouco das questões religiosas. Mas no momento da dor, não. No momento da dor, a gente lembra de Deus, a gente lembra de todas as orações e a gente reflete, a gente repensa. Porque o nosso objetivo é que pare de doer. Ou alguém aqui gosta de sentir dor? Não. Então, quando a gente entende
que a dor tem esse caráter educativo, pedagógico, e que tem um objetivo, a gente percebe que nós não estamos sofrendo à toa. E existem dores que são completamente desnecessárias e que acontecem na nossa vida quando nós estamos impulsionados por sentimentos de orgulho, vaidade, imprudência e irresponsabilidade, né? Então, se eu tenho uma viagem para fazer e essa viagem eu calculei a minha distância, vou demorar 5 horas para fazer a minha viagem. Só que aí eu penso assim, ah não, eu sou uma boa motorista, eu tenho um carro muito potente, vou fazer essa viagem em 3 horas. E aí eu desrespeito todas as leis de trânsito, faço várias ultrapassagens proibidas, excedo o limite de velocidade, e todas essas atitudes culminam num acidente grave de trânsito. Essa dor era necessária? Não. Ela não era necessária. Ela só aconteceu por minhas atitudes irresponsáveis, imprudentes, inconsequentes. Essas dores são completamente desnecessárias aos olhos de Deus. Mas ainda assim, ainda quando nós cometemos esses atos, né, impulsivos e muitas vezes dominados pelo desequilíbrio, ainda assim nós temos a oportunidade de reflexão. Porque às vezes aconteceu um acidente e eu paro para refletir se eu realmente estava agindo da maneira correta. Se eu precisava ter feito uma viagem de 5 horas em apenas 3. E eu também tenho a percepção das consequências que aquilo me trouxe. Porque nós temos conhecimento da lei de causa e efeito, né? Nós temos o livre-arbítrio para agir da maneira que nos convém. Só que cada atitude nossa tem uma consequência. E eu preciso estar preparado, muitas vezes fisicamente, psicologicamente, para poder lidar com essas consequências. Então, nós precisamos compreender que as causas das nossas aflições são as nossas atitudes. Tudo o que nós estamos passando, todas as vicissitudes que se encontram na nossa vida, elas foram provocadas única e exclusivamente por nós, de maneira direta ou de maneira indireta. Então, quando a gente para pensar nessa situação, a gente já se coloca num outro patamar. Agora, eu não sou mais o coitadinho, eu não sou uma vítima, eu sou autor da minha vida. E eu preciso ser responsável pelas minhas atitudes e pelas consequências que vão vir junto com elas. E aí a gente pode levantar um outro questionamento. Por que é que existe uma desigualdade nos sofrimentos? Por que uma pessoa sofre tanto ao longo da sua encarnação, enquanto outras, teoricamente, sofrem numa intensidade bem menor? Né? Existem pessoas que encarnam com uma situação financeira boa, uma estabilidade emocional boa, muitas vezes dotadas de uma inteligência admirável. Às vezes até o físico dessa pessoa é admirável, né? E a gente fala assim, não, fulano não tem problema não. E em contrapartida, nós nos deparamos com pessoas que muitas vezes encarnam com a inteligência tolhida, a inteligência limitada, uma série de enfermidades, ou encarnam numa família com N dificuldades, né? Uma família atribulada, nada harmoniosa, ou então com dificuldades financeiras severas. É aquela casa que você fala, não, o básico ali está faltando. Por que existe essa desigualdade toda nos sofrimentos? Né? Por que aos nossos olhos, um sofre muito, o outro sofre pouco? Um tem problema de mais, o outro tem problema de menos. Eu não falei para vocês que Deus é infinitamente bom? Que Deus é justo? E se Ele é nosso Pai, Ele não vai fazer distinção, Ele não vai discernir as suas criaturas. Ah, eu gosto mais do Jorge, ou eu gosto mais do Fué. Não. Deus não tem essa distinção sobre nós. Então, por que dessas desigualdades?
Foi o que eu já disse anteriormente. Nós sofremos de maneiras diferentes porque cada um de nós provocou situações que vão culminar com consequências diferentes. E aí a gente precisa entender de onde vem, então, quais são essas ações que a Bárbara está falando. Nós temos as causas que são atuais. As causas atuais das nossas aflições, elas são as ações que nós provocamos nesta existência e que nos trazem consequências dolorosas. E muitas vezes a gente acha que isso se reflete só no físico, principalmente no nosso lado moral. Então, se eu tenho uma vida desregrada, cheia de vícios, vai ser alguma surpresa para mim que lá no final da minha encarnação eu me depare com uma enfermidade? Bárbara comeu desregradamente a vida inteira. Aos 60 anos ela descobriu uma diabetes. Ou então, Bárbara fez uso de bebida alcoólica desenfreadamente durante toda a sua encarnação. No final da vida, ou às vezes bem antes disso, ela se depara com uma doença no fígado. Ou com uma doença pulmonar proveniente do uso do cigarro, por exemplo. Ah, então é só as coisas físicas? Não. As pessoas que muitas vezes encontram-se endividadas. Nossa, eu estou devendo a minha casa, eu estou devendo meu carro, eu não tenho nada na minha casa porque eu estou completamente endividado. E aí a gente vai analisar a situação daquela pessoa, ela ganha R$1.000, mas todo mês gasta 3. Isso é culpa de Deus? É Deus que está me castigando? Não. São atitudes nossas que têm consequências. E nessa mesma encarnação. Às vezes a gente acha que estamos ressarcindo coisas de outras encarnações. Às vezes é dessa. Ou às vezes o sujeito trabalha lá numa empresa de contabilidade, tem acesso a vários cifrões, e num momento de impulso, destempero, ele começa a manipular um número aqui, manipular um número ali. E de repente ele se vê desempregado, com a carreira arruinada. De onde que isso é culpa de Deus? Foi uma atitude desonesta daquele irmão que culminou no desemprego dele. Que culminou na carreira dele ter sido findada antes da hora. Então, quando a gente pensa nas causas atuais das nossas aflições, nós estamos falando de boa parte dos nossos problemas. E esses problemas podem ser resolvidos, né, com uma mudança de atitude nossa. Porque se nós provocamos, nós temos condições para consertar. Só que isso exige esforço. E não é um esforcinho, não. É um esforço diário. É uma briga, é uma luta com nós mesmos, com as nossas dificuldades. A minha dificuldade de ser honesto. A minha dificuldade de controlar a minha vida financeira. A dificuldade, muitas vezes, de ser pai. Aconteceu uma situação essa semana de uma amiga da família que se encontra em completo desespero porque o filho ele está completamente tomado por rebeldia, né? Ele se tornou um adolescente muito difícil. E aí, conversando com a mãe, a gente percebe que será que ela agiu como deveria? Ou será que ela foi negligente? Porque uma criança, nós precisamos entender que ela já vem com toda a sua bagagem espiritual. Só que o pai e a mãe, eles têm a obrigação de educar aquela criança. E se eu for um pai negligente, tudo que o meu filho faz de errado, coitadinho dele, tadinho, mas ele é só uma criança. Às vezes as outras pessoas percebem, mas eu quero tratá-lo como bebezinho. E eu sou negligente. Eu vou ter que arcar com as consequências dessas minhas atitudes. Né? É claro que existem pais que são completamente firmes com seus filhos e que ainda assim, dada a bagagem espiritual daquele espírito, né, ele se comporta de uma maneira inadequada. Mas o fato é o nosso compromisso.
Então, muitas vezes, a gente tem que repensar em todos os âmbitos da nossa vida se nós estamos sendo irresponsáveis, negligentes. Porque muitas vezes as causas atuais dos nossos sofrimentos vão estar nesses tipos de atitude. Bárbara, mas aí eu pergunto, né? E aquelas crianças que já nascem com problemas intelectuais, por exemplo, a causa não é daquela encarnação, realmente. E aí eu posso afirmar para vocês que se nós não encontrarmos a causa da nossa tribulação nesta existência, com certeza ela se encontra numa existência precedente. Ou seja, as causas anteriores das nossas aflições são atitudes cometidas por nós em outras existências, porque nós acreditamos na pluralidade da existência e na eternidade do espírito, não é isso? Então, se eu não cometi um erro agora, mas eu estou ressarcindo-o agora, é porque esse erro foi cometido anteriormente. E como eu disse, de maneira direta ou indireta. E aí, a gente pode pensar em várias situações, como eu já mencionei para vocês, né? Então, quando tem uma criança com um problema mental, um problema intelectual, não cabe a nós falar assim, então foi porque ela fez isso na outra vida, né? Não sei. Cada caso é um caso. Mas nós podemos afirmar que, de alguma maneira, ela tolhiu o intelecto dela. Ela usou o intelecto dela de uma maneira não adequada. E por isso, nesta encarnação, ela veio com essa limitação intelectual. Para que ela consiga valorizar, para que ela consiga aprender a importância da nossa inteligência, né? Muitas vezes, ela vem com a coordenação motora comprometida. Então, se não é dessa vida, é de uma vida precedente. Ou então, o sujeito é extremamente trabalhador, honesto, como se diz, levanta todo dia de manhã, trabalha o dia inteiro, chega em casa, paga as contas. Só que parece que a vida dele não vai para frente. Quando ele acha que as coisas vão melhorar, vem um prejuízo. E aí ele se recompõe novamente, digno, firme, com uma conduta reta. E aí, novamente, outro prejuízo. Por que será? Mas nessa vida esse sujeito não é honesto? É. Mas quem nos garante que numa existência precedente, ele não prejudicou financeiramente as pessoas que estavam próximas a ele? Porque se ele veio com essa dificuldade, se ele está passando por essa situação, tem uma explicação. Tem que ter uma explicação. Senão não faria sentido tudo isso que eu estou falando de Deus. Ou então, existem mulheres, né, que programam a vida inteira para o momento da maternidade. Meu sonho é ser mãe. E aí, ela não consegue engravidar. Faz exame no marido, não tem nada. Faz exame na esposa, não tem nada. Biologicamente falando, não tem nada que impeça aquele casal de ser pai e mãe. Mas por que ela veio com essa dificuldade? Não sei. Tem N razões possíveis. Mas o fato é que, de alguma forma, ela precisa aprender com isso. Então, gente, tudo que acontece na nossa vida, sejam situações muito intensas ou pouco intensas, elas foram causadas por nós. Nós precisamos ter consciência disso. Bárbara, então você está falando que a gente tem que aceitar o sofrimento? Não. Nós vamos falar que existe uma enorme diferença entre sentir a dor, gostar de sentir a dor, porque isso ninguém gosta. Falar que alguém gosta de sofrer é mentira. O que nós precisamos mudar é o nosso comportamento frente a situações de dificuldade. Porque quando a gente muda o nosso comportamento, né, tem aquela pessoa que frente à pandemia, ela é um reclamão.
Ela reclama de usar máscara, ela reclama do álcool em gel, ela reclama de tudo. E tem aquela pessoa que usa o retalho da casa dela para fazer máscara e doar para as pessoas que não têm condição de comprar. Perceberam que a situação difícil é a mesma, só que cada um vai passar por ela de uma maneira diferente. Tem as pessoas que vão passar por ela de uma maneira resignada. Eu tenho fé em Deus, Deus está no comando, Deus está no controle e eu preciso fazer a minha parte. Seja qual for a maneira, mas eu preciso fazer a minha parte. E tem as pessoas que vão ficar, como se diz, essa dor é eterna, esse sofrimento é eterno, eu perdi o meu ano. E cabe a nós escolher qual é o tipo de pessoa que nós seremos. Cabe a nós escolher se nós vamos ser os reclamões ou se nós vamos colocar a mão na massa e fazer algo diferente. Porque a proposta de Jesus para nós é essa, é fazer algo diferente. E nós precisamos nos lembrar que lá no nosso planejamento encarnatório, nós escolhemos grande parte das dificuldades que nós íamos passar. Eu escolhi vir na minha família, ter fulana como minha mãe, ciclana como meu pai. Nós escolhemos. Por quê? Porque quando nós retornamos para a pátria espiritual, nós temos consciência das nossas atitudes. Nós temos consciência que nós não agimos corretamente. E nós pedimos a oportunidade de retorno. Não, deixa eu voltar lá e fazer diferente. E aí, quando a gente encarna, muitas vezes, a tribulação que nós combinamos, né, que nós pedimos lá no plano espiritual, ela chega. E aí a gente revolta, a gente se rebela, a gente coloca a culpa em Deus. A gente acha que Deus não está nos vendo. E quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, como é que eu vou bem-aventurar o sofrimento? Como é que eu vou ser grato ao sofrimento? Nós precisamos entender que todas as situações que nós passamos, elas são uma oportunidade de refazimento moral, espiritual, é uma oportunidade de progresso. E nós precisamos ser gratos, sim, pela oportunidade de estarmos encarnados e podermos fazer diferente. Então, se eu tenho um problemão lá com a minha família, né? Que normalmente os grandes problemas estão no nosso círculo mais íntimo. É a mãe, é o pai, é o filho, é o irmão, é o chefe. São aquelas pessoas do nosso convívio diário. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar a minha encarnação inteira reclamando da minha mãe, reclamando do meu pai? Ou eu vou aproveitar a oportunidade de estarmos aqui, encarnados juntas, na mesma família, para poder mudar a minha postura? Para aprender a amar, a respeitar, a tolerar. Então, quando Jesus pede para que a gente bem-aventurasse a dor, Ele quer isso de nós. Ele quer que sejamos resignados frente a situações difíceis. Ele quer que nós sejamos, além de ter fé, Ele quer de nós ação, mudança de comportamento. E por que eu preciso mudar de comportamento? Porque eu preciso melhorar. Nós estamos encarnados para melhorar, para progredir, para sermos a cada dia pessoas melhores, mais humanas. E mesmo sabendo que cada um de nós tem a responsabilidade pelas nossas atitudes, e se eu estou sofrendo é por causa de atitudes cometidas por mim, isso não nos exime de ter de misericórdia dos nossos irmãos. Porque, às vezes, acontecem umas distorções, né? E aí a pessoa pensa assim, bom, se Bárbara está nos contando, né? Se nós estamos aqui conversando que cada um é responsável pelo seu sofrimento, fulano que se lasque para lá, ou é ele que é responsável. O homem é convidado a ajudar o próprio homem. Nós somos instrumentos de Deus. Então, se o meu irmão está sofrendo, cabe a mim fazer o que eu puder para amenizar a dor do outro. Isso também é uma oportunidade de eu me tornar mais humana,
mais sensível, mais misericordiosa. Porque com tudo isso, eu me torno uma pessoa melhor. Quando eu consigo parar de olhar para o meu umbigo, né? Parar de olhar para a minha dor e ver a necessidade do outro, ver a dificuldade do outro, isso é um progresso. Eu tirei o foco de mim. E vocês podem ter toda a certeza que quando eu me coloco à disposição do outro, todos os espíritos, todos os bons espíritos, eles vão me auxiliar. Eles vão me ajudar a resolver o meu problema, a minha dor. Por quê? Porque eu estou me colocando à disposição do outro. E é isso que Deus quer. Que o homem auxilie o próprio homem. E nós ainda temos que ser muito gratos, né? Como eu disse que Deus é infinitamente misericordioso, porque Ele nos deu mais uma ajuda, a dádiva do esquecimento. Porque imagine só, passar por todas as tribulações que nós já passamos, né? Todas as dificuldades, e ainda nos lembrarmos cada detalhe do que é que nós fizemos. Imagina lá dentro do seu círculo íntimo familiar. Imagina se você descobrisse que você é algoz dos seus pais, ou que o seu irmão te fez uma coisa muito ruim numa outra encarnação. Será que você ia conseguir conviver com ele? Muitas vezes você não ia nem tentar fazer diferente, porque a culpa é dele. Ou então, não, ele é meu algoz. Então, Deus é tão misericordioso que Ele nos dá a oportunidade de começar novamente, sem lembrar do que nós já fizemos para trás. Pensando apenas no futuro, pensando apenas no quanto nós podemos melhorar. E se nós analisarmos, a gente não precisa de regressão, para saber o que nós somos em outras encarnações, não, gente. Se a gente olhar para o nosso íntimo, se a gente analisar os nossos pensamentos, nós já vamos ter uma excelente ideia de quem nós fomos anteriormente. E principalmente se nós começarmos a policiar as nossas reações. Como é que eu respondo quando o outro me diz algo que eu não gosto? Como é que eu reajo quando o outro me desrespeita? Eu sou mansa e pacífica ou eu parto pro barraco? Não sei. Essa autoanálise quer dizer muito de nós, do nosso íntimo, do que muitas vezes a gente não conta para ninguém, dos nossos pensamentos que muitas vezes a gente não quer admitir nem para nós mesmos que a gente está pensando aquelas coisas. Então nós não precisamos saber o que nós fizemos anteriormente. A gente precisa analisar quem nós somos agora e analisar o que nós conseguimos melhorar. Nós vamos melhorar tudo de uma vez? Claro que não. Óbvio que não. Mas o que Jesus quer de nós é o esforço diário. É a tentativa de ser uma pessoa melhor. Nossa, hoje quando alguém foi me dizer alguma coisa, eu retruquei. Oh meu Deus, mas me ajuda, me dê força para que eu consiga calar-me na próxima. É isso que Deus quer de nós. Só que para isso, não dá para se fazer de vítima. Não dá para eu continuar com a postura de coitadinha. Jesus não me ama, eu nasci numa família humilde, eu não tenho oportunidade, Vamos parar de se vitimizar. Vamos nos colocar como autores da nossa vida e da existência que nós temos a oportunidade de aproveitar. E quando a gente faz isso, a gente para de colocar a culpa no outro. A culpa não é da minha mãe, a culpa não é do meu irmão que me irrita. Não, a culpa é minha. E eu preciso mudar de atitude. E essas melhorias, elas vão acontecendo aos poucos. E a dor, muitas vezes, é a alavanca que nos impulsiona a mudança. E por que a dor é a alavanca que nos impulsiona a mudança? Porque quando está doendo, eu quero mudar. Criança é só aparecer uma cárie, né, ter dor de dente, que começa a escovar o dente bonitinho depois das refeições. Porque muitas vezes, quando a dor incomoda, a gente adquire a consciência do quão incorretas as nossas atitudes estão.
É quando o outro fala assim, não, mas olha o que você está fazendo. Olha as consequências disso. E você toma consciência disso. E aí você tem condições de melhorar. Então é por isso que a dor tem esse caráter educativo. E às vezes, com o conhecimento da doutrina espírita, a gente acha que o espiritismo, por ser o consolador prometido, ele vai tirar a dor. Então vai parar de doer. Nós não vamos mais sofrer, não. A dor é necessária, nós já dissemos isso. Então o que o espiritismo faz? Ele tira o véu. Ele nos esclarece. E com isso, o que ele tira não é a dor, é o desespero, é o sentimento de revolta, é o desequilíbrio por trás de uma situação dolorosa. E aí eu tenho discernimento para encarar aquilo de uma outra maneira. Porque, na verdade, a dor, ela não vai sair. Vem falar para mim que perder um ente querido é fácil. Não é, não. Ah, então só porque você é espírita e você tem consciência, né, do mundo espiritual, quando algum ente querido falecer, você só vai dar tchau e pronto? Não, claro que não. Vai doer? Sim. E vai doer muito. Só que ao invés de ficar ali evocando aquele espírito, né? Ai, fulano, ai, como fulano. Não. O que eu faço? Eu faço prece. Eu peço a Deus para que aquele ente querido esteja num lugar bom, esteja sendo cuidado, esteja sendo tratado, porque eu sei que eu vou me encontrar com ele. Né? Se nós somos espíritos afins, nós vamos nos encontrar no plano espiritual. A nossa casa é no plano espiritual. Então não é que não vai doer, gente. Vai doer sim. Mas vai ser sem revolta. Não vai ser, ah, mas Deus roubou meu filho, meu pai. Não. Foi feita a vontade de Deus. E a vontade de Deus muitas vezes não é a nossa. Então, quando a gente adquire essa consciência, fica menos pior. E o que a gente não pode perder em nenhuma situação é a fé. Quando Jesus fala para que a gente seja resignado, quando ele pede para a gente bem-aventurar as nossas aflições, né? Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Sim, seremos consolados. E se a gente voltar naqueles exemplos que eu falei para vocês, eu sou a esposa, né, que não consegue engravidar. Eu vou ficar o tempo todo maldizendo Deus ou arrumando alguém para culpar por eu não ter a virtude da maternidade? Ou eu vou escolher trabalhar com adoção, né? Às vezes tem casais que optam por adotar. Ou então eu vou fazer um serviço voluntário numa creche. Ou eu vou apadrinhar uma criança. Qual é a atitude diferente e resignada que vai partir de mim? Né? Tem pessoas que às vezes trabalham na limpeza e tem uma boa vontade para fazer as coisas. Assim, ela desempenha o trabalho dela de uma maneira fantástica. Enquanto tem pessoas que desempenham a mesma tarefa reclamando o tempo todo. Porque eu ganho pouco, porque eu isso. Eu não estou dizendo que nós precisamos aceitar as situações. Não. Mas se eu estou numa situação, eu preciso encará-la da melhor maneira possível. Até que eu tenha condições de sair dela. Às vezes o meu pai não tem condição de fazer aquilo que eu acho que deveria. Às vezes ele não tem condição de pagar minha faculdade. Não tem condição de dar o conforto que eu gostaria. E aí eu fico maldizendo a minha família, que eu vim pobre, e eu sou um coitado, e eu sou uma vítima. Arregaça as mangas e vai ao trabalho. Agradeça por ter uma família. É esse sentimento de gratidão que tem que partir de nós. Ah, mas eu ganho um salário mínimo. Dê graças a Deus que estás empregado. Então, essa mudança de atitude, enquanto ela não vier,
o sofrimento não cessa. Só vai parar de sofrer quando aprender alguma coisa com o sofrimento. Enquanto ficar o tempo todo se lamentando, né, se colocando na posição de vítima, de coitadinho, não vai parar de doer. As situações, as atribulações vão vir aí uma atrás da outra, porque eu não estou aprendendo nada. Tudo que acontece, né, comigo, eu coloco a culpa em alguém. E eu não faço nada diferente. Eu não penso muitas vezes que o outro está passando por uma situação muito mais difícil que a minha. Ou então eu fico tão enclausurado na minha dor que eu esqueço de olhar a dor do outro. E com isso eu vou perdendo várias oportunidades de auxílio. E como eu disse, o que Deus quer de nós, o que Jesus quer de nós é o quê? Que a gente sirva o nosso próximo. Ah, mas eu não tenho condição de prestar auxílio financeiro. Então, nessa pandemia, liga para as pessoas que não têm WhatsApp, que estão realmente isoladas, sozinhas. Dá um telefonema, pergunta se está precisando de alguma coisa. Vai fazer, vai prestar serviço a alguém. De qualquer maneira, porque nós sempre vamos encontrar uma maneira de sermos úteis. E isso faz com que a dor ou o sofrimento ele seja amenizado. Porque existe uma citação de Jesus, que eu vou até ler para vocês, e ela fala o seguinte: o homem que sofre pode ser comparado a um devedor de uma enorme dívida, na qual o seu credor oferece pagamento de apenas a centésima parte para a quitação de seus débitos. Olha só que interessante. Nós estamos sendo comparados com um devedor que tem uma dívida muito grande, e quando esse devedor ele se propõe, ele se prontifica a pagar a centésima parte dessa dívida, o seu credor fala: está quitada a sua dívida. Então, por que o homem que sofre ele pode ser comparado a esse devedor? Porque o que Jesus quer de nós é o esforço. O que Jesus quer de nós é a boa vontade. E quando a gente se prontificar, quando a gente se colocar à disposição do nosso próximo para prestar algum tipo de auxílio, as nossas dores, as nossas dificuldades, elas vão ser amenizadas. Vocês já ouviram aquela frase? O amor cobre uma multidão de pecados? Se o amor chegar antes, pode ser que a dor nem venha. Mas se ela precisar vir, ela vai vir atenuada. Ela vai vir mais fraquinha, porque o amor chegou antes. Não precisou da dor para mudar o meu coração. Eu comecei a trabalhar em favor do meu próximo. Eu comecei a prestar qualquer tipo de serviço. Eu comecei a pelo menos me policiar lá na minha casa, que eu preciso ser uma pessoa mais tolerante. Que a dádiva da minha vida tem que ser o silêncio, porque eu tenho resposta para tudo. Então, quando a gente se propõe, quando a gente se movimenta em favor do bem, a ajuda vem para nós. Os nossos amigos espirituais, eles se colocam à nossa disposição para nos ajudar. E muitas vezes, tudo que a gente precisa é tirar o foco do nosso problema. Não sei se já aconteceu com vocês de, às vezes, ir dormir com a cabeça cheia. Falar: meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho resposta, eu não tenho solução para isso. E, às vezes, a gente acorda com a solução. Os nossos amigos espirituais, eles nos auxiliam o tempo todo. Nós é que precisamos estar abertos para receber esse auxílio. Porque muitas vezes é no momento que eu peço ajuda a Deus, que eu admito a minha pequenez, a ajuda vem.
Porque a ajuda, na verdade, ela já estava ali do meu lado, só esperando que eu abrisse a porta para a ajuda entrar. Então, todas essas reflexões que nós fizemos essa noite, elas precisam entrar no nosso coração. Porque não adianta nada a gente ouvir, compreender, mas a gente sabe que para melhorar, para progredir, eu preciso de ação. Eu preciso de me reformar, me refazer moralmente. E isso só acontece quando eu tento colocar em prática, né? Quando acontece alguma situação muito triste ou muito desagradável e eu tento me comportar de uma maneira diferente. Eu tento não perder a fé, fazer uma prece, porque tem coisas que a gente não vai dar conta mesmo de resolver. Mas o sentimento de revolta, ele não pode mais habitar o nosso coração. Porque ele nos cega, ele nos impede de melhorar. E muitas vezes eu não consigo nem tirar aquela dor de tão cego que eu tô, tão enclausurado naquela situação. Vocês querem comentar alguma coisa, gente? Eu falo demais, não deu nem tempo. Então, alguma coisa? Bom, então, gente... Eu tenho muita coisa para falar. Sim. Porque inclusive, eu não estou nem trabalhando, porque eu tenho uns problemas aqui comigo. Sim. Então, eu fico... Se eu começar a falar, aí eu rebolo tudo de uma vez, sabe? Sim. E eu paro e começo a chorar e ele sai para perto de mim. Eu mesmo começo a ir para fora de mim. Aí... Mas essa situação de... Minha mãe está aqui comigo aqui, então... Mas é muito difícil. Eu casei, aí eu estava doente, uma amiga minha também ficou também, aí pronto. São situações que a gente passa que são difíceis. Mas é o que eu disse. Quando a gente tem fé em Deus, né? Eu, quando era nova, toda situação que eu chegava para minha mãe e contava, ela repetia a mesma coisa. E aquilo, por vezes, me dava até raiva, porque eu contava para ela, né, desesperadamente o que tinha acontecido, e ela só falava assim: tudo passa. Gente, eu na minha época de adolescência, escutar aquele tudo passa, e passa quando? E quando é que isso vai passar? E aí a gente percebe que realmente tudo passa. E quando a gente começa a se acalmar, a se consolar, que tudo na nossa vida é fase. Tem fases que vão ser muito boas, tem fases que vão ser muito atribuladas, mas que vão passar. E o que vai ser o diferencial na nossa vida vai ser o meu comportamento naquela fase atribulada. Vai ser o que eu aprendi naquela fase difícil. Porque algum aprendizado tem que ter. Senão não faria sentido sofrer. Então, essa proposta de Jesus para nós é fantástica. Porque ela nos coloca como únicos responsáveis de tudo. A gente gosta de ficar nessa postura de coitadinho, né? E isso, em alguns momentos, é até mais confortável. Porque se a culpa não é minha, não sou eu que tenho que melhorar. Bárbara, uma coisa interessante também que a gente tem que entender: nós estamos num planeta de provas e expiações. Sim. Estamos numa transição no planeta de regeneração. Então, no planeta de regeneração, não vai haver lugar para o ódio, para a raiva, para essas coisas. Então, nós estamos num momento em que todo o mal que ainda está dentro de nós, ele tem que sair para fora.
ele tem que extravasar, ele tem que sair, tem que ser expurgado, né, até para a gente vá para a regeneração. Ou, se nós não conseguirmos, nós vamos ter que ir para outros planetas para a gente poder expurgar isso. Né? Então, a gente tem que entender que todo mal que a gente passa, né, se formos nós que provocamos esse mal, quer dizer, então nós é que temos que passar por ele, sofrer as causas, as consequências desse mal, para que a gente possa evoluir dentro da nossa evolução, fazer a nossa reforma íntima, para que a gente possa estar preparado, né, para a regeneração. Com certeza. E essa luta, né, esse lidar a gente com a gente mesmo, é muito difícil, porque às vezes a gente se depara com bárbaras que eu não gostaria que tivesse. Eu não gostaria de ter resposta para tudo. Alguém fala, ai, não gostaria. É uma coisa que eu preciso lapidar em mim. Só que para eu lapidar em mim, primeiro eu preciso admitir, né? A gente precisa fazer uma reflexão de quais são as nossas más tendências reais. Porque às vezes a gente foca muito nos vícios, né? Ah, é a bebida, o cigarro. Não, não é só isso não. Isso é o que todo mundo está vendo. O pior é o meu íntimo, é o que ninguém está vendo. E é a nossa maior realidade. Então, o que a gente precisa fazer, principalmente nesse momento em que nós estamos passando pela transição, é deixar a melhor parte de nós florescer. Porque nenhum de nós é 100% bom ou 100% ruim, né? Nós temos muitas virtudes, mas também temos dificuldades. Então, nesse momento, nós precisamos aflorar as nossas virtudes. Eu preciso dizer, eu preciso que elas falem mais alto. E não as minhas más tendências. Elas eu preciso dominar. Eu preciso policiar. Eu preciso conter. E isso é muito difícil. Por isso que eu estou falando que Deus não espera de nós, neste momento, né, a perfeição. Agora Ele não espera a perfeição de nós. Nós estamos em aprimoramento. Nós estamos em refazimento. Então o que Ele espera de nós é o esforço. Porque se no mundo de regeneração o que vai prevalecer é o bem, a melhor parte de Bárbara precisa florescer. E o Espírito, a gente sabe que não retroage. Então, as minhas virtudes que já foram conquistadas, elas não vão alterar. Os vícios que eu já venci, está vencido. É a mesma coisa quando a gente vai passando de ano lá na escola. Eu posso não passar de ano, eu também não volto para o ano anterior, não. O nosso espírito é assim. Ou a gente está estagnado, ou a gente está em progresso. Então, ainda que em pequenos passos, nós precisamos estar em progresso. Ficar estagnado não é vantagem para ninguém. Permanecer ali na inércia, né? Permanecer ali no limbo, não faz bem a ninguém. Principalmente nesse momento, que é um momento decisivo, é um momento de oportunidade. E tudo que nós fizermos de bom para o outro é como se fosse bom duas vezes. Porque o outro é óbvio que vai receber a ajuda que eu estou prestando, mas é bom para mim. É a oportunidade que eu estou aproveitando. Então agora é o momento de não deixar passar oportunidades. O que a gente puder fazer pelo outro, a gente precisa fazer. Em todos os âmbitos. Porque é isso que vai nos tornar uma pessoa melhor. É olhar para a dificuldade do outro e falar, não, aquilo ali eu posso fazer. Nem que seja uma prece. Se bem que esse nem que seja aí está muito mal colocado. Porque fazer uma prece em favor de um irmão é um enorme bem. Às vezes é o que vai balsamizar aquele sujeito que está completamente desequilibrado. É fazer uma prece em favor de uma pessoa que a gente não pode ajudar. O problema que ela está passando, eu não consigo ajudar ela, não. Mas eu posso fazer uma prece.
Então, eu espero que a reflexão dessa noite tenha sido muito proveitosa para a gente, que a gente pare para refletir, né, sobre as pequenas atitudes, sobre as mudanças de postura que nós hoje já somos capazes de fazer. E principalmente buscar a nossa melhor versão. Porque sofrer nós vamos sofrer, mas nós seremos consolados. Tá bom? Fiquem em paz, meus irmãos. Tenham uma ótima noite. Nós que agradecemos a Bárbara na oportunidade, as palavras dela. Eu gostaria aqui de agradecer a todos vocês que estão vindo pessoalmente aqui, né, participar conosco das lives. Gostaria de agradecer a vocês que estão em casa, né, que estão abrindo a porta da casa de vocês, para que a casa de Eurípides Barçanufo possa estar entrando e levando o Evangelho de Jesus à sua casa. Gostaria de agradecer também, em meu nome, em nome de toda a equipe nossa, da casa de Eurípides Barçanufo, a todos os nossos amigos das outras casas espíritas que estão nos auxiliando nesse momento, vindo aqui dar uma palestra, nos ajudando. Todos, né, com a maior boa vontade, se dispuseram a fazer isso. Eu, antes de fazer a prece final, para a gente dar o passe, a nossa amiga vai cantar uma música para a gente, vai tocar a música e cantar. E eu gostaria só de dar mais um recadinho. As pessoas que puderem, por favor, nos doar cobertores. Os nossos irmãos em situação de rua estão necessitando de cobertores. A Ronda está fazendo esse trabalho. Todas as quartas-feiras eles estão indo levar comida. Necessitamos também de doações de alimentos. Estamos fazendo espaguete, feijoada, feijão tropeiro. Então, gente, quem puder doar ovos, doar arroz, feijão, né, um tocinho que deve fazer um torresmo para colocar para eles, as coisas para feijoada, por favor, tragam aqui na casa de Eurípides Barçanufo para que a gente possa estar levando esse trabalho, porque as casas de Belo Horizonte estão fechadas. Então, a casa de Eurípides Barçanufo está indo para poder fazer esse trabalho com os moradores de rua. Então, por favor, quem puder nos ajudar, né, agora ela vai cantar e logo em seguida nós vamos fazer a prece. Vamos dar o passe. Peço a todos vocês, passistas da nossa casa de Eurípides Barçanufo, das outras casas que estão assistindo agora, mentalize durante o passe, doe essa energia, faça essa vibração, nos auxilie a dar esse passe, a levar o passe para todas as casas, para todas as pessoas. Às vezes vocês ouvem a gente falar em passe à distância. Gente, é uma coisa impressionante. É muito bom. A gente que está aqui, nós estamos aqui, que somos os passistas, a gente sente a vibração indo para vocês. Então, é uma coisa séria. Aproveitem esse momento, peçam, tenham fé, porque vocês vão receber aquilo que vocês estão pedindo dentro do merecimento de cada um. Tuas preces mais singelas são ouvidas em espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que te revela. Durante o tempo inteiro me abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas, a vista geste alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada vez, teu
Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sobre a linguagem pura e da voz de Deus em luz de redenção. Da voz de Deus em luz de redenção. Gente, lembrando a todos que amanhã, quinta-feira, o Marcelo vai estar aqui falando sobre a reforma moral. Estão todos convidados para amanhã. Nesse momento, os nossos médios já estão a postos. Peço aos médios aí de casa que puderem para estar vibrando. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, vamos nos manter em prece. Aproveite esse momento para conversar com Jesus, para ter um diálogo com a espiritualidade maior. Pedir aquilo que vocês vieram buscar, pedir aquelas pessoas, por aquelas pessoas que pediram a vocês uma prece, uma oração, que lembrasse delas durante a reunião. Nesse momento, a espiritualidade maior, o Dr. Bezerra de Menezes, com toda a sua equipe, pede permissão a você para entrar na sua casa, para junto com o seu mentor espiritual, estar aplicando o passe em cada uma das pessoas que vocês estão mentalizando nesse momento, por cada das pessoas que vocês querem levar essa vibração. Senhor Jesus, Divino Mestre, esteja conosco, Pai, neste momento, distribuindo as bênçãos que cada um de nós necessitamos. Pai, é um momento difícil, estamos passando por uma pandemia que está assustando, amedrontando a todos, mas que tenhamos a certeza que estamos passando por merecimento, porque necessitamos, porque é para um bem maior. E no final disso tudo está um Deus amoroso, de braços abertos a nos receber. Que possamos, Senhor, ser fortalecidos nesse momento. Que recebamos agora, através desse passe, todas as energias do alto. Que esta água que colocamos para fluidificar receba nela o medicamento para que quem desta água for beber. Pai, abençoe a todos nós. Abençoe os nossos familiares e amigos. Abençoe os nossos governantes, para que possam fazer governos justos. Senhor, que a tua paz, que o amor de sua mãe, Maria Santíssima, esteja com todos nós nesse momento, nos envolvendo. Que neste exato momento, Senhor, a espiritualidade maior esteja nos dando aquilo que merecemos ter. Que possamos distribuir com todos à nossa volta. Que possamos ser um ponto de luz para cada um que chegar perto de nós. Que a tua paz e o amor de Maria esteja com todos, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.